Boa noite, turma. Voltei. Estou eu aqui mais uma vez. E vamos continuar aí por bastante tempo, né? Hoje, no final da aula, eu vou ler para vocês um texto. E nós vamos voltar a ser criança hoje. A gente vai ler sobre os textos. Sobre um texto, desculpa. Nós vamos ler o texto. E depois nós vamos escrever e ilustrar, igual criança, referente às 3 perguntas que serão feitas. Quem puder depois que terminar de fazer a sua ilustração, escrever e puder me enviar para eu poder estar compartilhando aqui, eu ficarei bem agradecida, tá bom? E alunos diferentes, porque 2 já me mandaram e agora a gente tá precisando do 3º. E assim vai, tá? Não vamos pegar repetidos, vamos tirar a vergonha de lado. O nome do texto que eu peguei se chama Cada um sabe de sua vida e de sua situação, então não julgue. É bem pensativo, né? Como dizem, um pouco afrontoso. Cada um sabe da sua situação, e é verdade. Todo mundo hoje em dia sabe da situação que vive, a nossa realidade. E a minha vida não é igual à sua, a sua vida não é igual ao do seu amigo. Todo mundo tem uma vida diferente da outra. E tem pessoas que aparecem sim para julgar, tem pessoas que aparecem sim para apontar o dedo. E quem somos nós, né? Para apontar o dedo para alguém, para julgar alguém, para falar desse alguém. Então a gente precisa ler uns textos reflexivos para a gente poder entender que a gente não tem que julgar, a gente não tem que apontar dedo. Se a gente não está aqui para estender a mão, a gente não vai estar aqui para mais nada. Porque tem pessoas que já apanharam bastante, já foram muito apunhaladas por outras pessoas. E eu não acredito que tem gente que precise mais disso. Eu vou ler o texto para vocês pausadamente. Vamos escutar o texto, vamos refletir direitinho no que acontece, se é assim que acontece. E vamos pensar bastante, tá bom? Vamos à leitura do texto? Ele aparenta ser um pouco meio agressivo, mas ele traz uma realidade que às vezes muitas pessoas precisam ouvir. O texto se inicia assim: me irrita essa frase, estamos no mesmo barco. Não, não estamos. Não seja ridículo, estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. O seu barco pode afundar e o meu não, ou vice-versa. Para alguns, a quarentena está sendo ótima, momento de reconexão, trabalho está indo suave e etc. Para alguns está sendo uma crise, para outros uma paz, tempo de descanso e férias. Para outros, tempo de tortura. Como vou pagar minhas contas? Alguns estão preocupados com qual ovo de Páscoa vão comer hoje. Kinder ou Lacta? Alguns estão preocupados se vai ter pão para comer até o final da semana, se o arroz e o feijão serão suficientes. Alguns estão no home office na fazenda, outros estão catando lixo para sobreviver. Alguns querem voltar a trabalhar porque não tem mais dinheiro. Alguns querem matar quem quer voltar a trabalhar porque ele não está pensando em dinheiro. Afinal, ele já tem uma reserva, não se precisa se preocupar com isso. Uns estão com fé em Deus que veremos muitos milagres ainda em 2020. Outros dizem que o pior nem chegou. Então, não, meu amigo, nós não estamos no mesmo barco. Estamos passando pelo mesmo momento, mas com percepções e experiências, necessidades completamente diferentes. E sairemos cada um de um jeito dessa tempestade. Por isso, neste momento, é muito enxergar além do que se vê. Enxergar além de partido político, além de religião, além do próprio umbigo. Não menospreze a dor do outro, porque você não a sente. Não julgue a vida boa do outro, porque você não sabe o que ele passou para chegar lá. Simplesmente não julgue. Julguemos menos. Tanto o que não tem, quanto o que tem de sobra. Tanto o que quer voltar a trabalhar, tanto com o que quer ficar em casa. Afinal, estamos em barcos diferentes. Fale por você. Esse texto é um pouco agressivo e um pouco reflexivo.
Porque cada um pensa de um jeito. Eu não posso apontar você por você pensar de um jeito e eu não. E a gente tem que saber lidar com isso. A gente não pode ter divergência. A gente precisa ter nossa opinião, sempre. Mas a gente tem que respeitar sempre a opinião do outro. Isso é o mais importante. Respeitar a opinião alheia. Vamos refletir um pouquinho nesse texto. Eu vou enviar para vocês 3 perguntinhas. Vocês vão descrever ela aí em casa e vão fazer um desenho representando ela para mandar para mim. Combinado? Pensem aí com carinho que eu vou colocar aqui no final do vídeo. Beijinho, até a próxima aula! Bom, essa é a atividade de número 3 que o Diego nos proporcionou aqui para a gente poder estar mostrando. E a seguinte pergunta foi: exercício que você tem feito muito em casa? Ele disse que ele não tem realizado muito exercício físico, mas sim mental. Ele gosta de ler livros. Legal, isso é muito bom, Diego, parabéns. Gostei do nome do livro, viu? Legal os desenhos. Quais os alimentos que consideram mais saudável? Muitos alimentos consideram saudáveis. Frutas como maçã, banana, laranja são minhas preferidas. Legumes, todos são essenciais para a saúde. Sucos naturais são muito importantes. O Diego ele me relatou que quando ele estava fazendo, o filho dele estava do lado, fazendo as atividades com ele. E ele quis desenhar. Ficou uma graça. O que eu e minha família temos feito em casa? Conversado bastante, assistindo muitos filmes, tomando as medidas corretas e, claro, comendo muito. Quem é que não tá comendo muito nessa pandemia, né? Aqui tem uma televisãozinha assistindo Netflix, olha só, fazendo propaganda. Legal, Diego, gostei. Acredito que você tenha refletido, tenha feito seu filho refletir também. Parabéns pela atividade.